Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Muito bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 23 de maio, celebramos a grande solenidade de Pentecostes. E queremos iniciar o nosso momento invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos à palavra de Deus, o Evangelho, hoje de São João, capítulo 20, versículo 19 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, celebrar esta festa de Pentecostes é reconhecer a promessa de Deus sendo realizada. É o Espírito Santo de Deus. Vale lembrar que no Antigo Testamento já se celebrava esta festa que é eminentemente agrícola, considerado um tempo de 7 semanas após a Páscoa, onde eles agradeciam a Deus por ter recebido a lei por Moisés lá no Monte Sinai. Era celebrado, portanto, o dom da lei no Sinai. No Novo Testamento e com Jesus, há uma única e verdadeira lei, que é o amor que Cristo nos trouxe. O amor de Deus que gera em nós a unidade. Graças ao Espírito Santo, que é este fogo que gera dinamicidade e movimento. E desta forma temos a unidade verdadeira, a unidade segundo Deus, que não é uniformidade, mas unidade na diferença, como diz o Papa Francisco. A presença do Espírito Santo provoca esta paz que vem de Deus, este rua, que é um vento, o sopro que nos coloca em movimento, fazendo-nos ir ao encontro daqueles que mais necessitam, nos leva a amar, a perdoar, a entender a vida de Cristo e a pô-la em prática. A Igreja, nós, sem o Espírito Santo, nós enferrujamos. Não iremos gerar vida, não iremos nos santificar sem esta graça de Deus. Por isso que, fundamentalmente, é o Espírito do amor que une o Pai ao Filho, e é este mesmo amor que nos une como irmãos e nos faz agir como Cristo nos pediu. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. A alegria verdadeira, amados irmãos e irmãs, nós sentiremos unidos no Senhor,
a presença do ressuscitado entre nós, que nos faz sair desse medo de romper barreiras, de ir além fronteiras, de evangelizar neste poder do alto, não para nossa glória, mas para a glória de Deus. Portanto, o Espírito Santo é comparado a este fogo que aquece, que ilumina, que queima os nossos corações, que infunde em nós dons para que coloquemos a serviço da comunidade, dos irmãos e irmãs, para a edificação. É o Espírito Santo que abre os nossos corações para entendermos as Escrituras, que nos conduz a irmos em contrapartida a este mundo hostil que faz oposição ao projeto de Deus. Por isso a importância também que é destacada aqui no texto do sacramento da reconciliação, que nos reconcilia com Deus, ao nos aproximarmos do trono da graça, a buscarmos este perdão, o sacramento que nos santifica, que nos é oferecido através do sacerdote que age na pessoa de Cristo. Perdoados pelo Senhor, recebemos esta graça sobrenatural para enfrentarmos as tribulações, as tentações, os poderes do maligno com a graça do alto, porque é na força, no poder de Deus que nós iremos vencer o demônio. São João Maria Vianney nos diz que se não batermos de frente com o demônio, a nossa vida, de certa forma, estará na mesmice. Nós corremos o risco de perder a salvação. Que possamos ser estes instrumentos de paz, do bem, do perdão que vem de Deus, nesta nossa atitude de quem recebeu o Espírito Santo, de quem se deixa movimentar pelo ruar. Assim a igreja nasce e assim ela vive e deve viver. Amados irmãos e irmãs, essa é a verdadeira, nova e definitiva aliança que Cristo nos oferece, o amor que é derramado sobre os nossos corações, a promessa de Deus para nós. Santo Agostinho tinha medo de que a graça passasse e ele não acolhesse. Assim também deve ser nós, que nós não perdamos a oportunidade de vivenciar na graça de Deus, através do sacramento da penitência que Jesus instituiu, que é a expressão mais sublime do amor e da misericórdia de Deus com os homens, como ensina Jesus na parábola do filho pródigo. O Senhor, amados irmãos e irmãs, espera cada um de nós, sempre com os braços abertos, que voltemos arrependidos, para nos perdoar e nos devolver a nossa dignidade de filhos seus. Que possamos apreciar e aproveitar com fruto este sacramento da Igreja, que, como diz os documentos, faz com que a gente progrida mais rapidamente no caminho da virtude. Nós precisamos da graça de Deus para nos santificar a cada dia. Por isso que quando buscamos o sacramento da reconciliação, da penitência, pedindo perdão a Deus, vai desenvolvendo em nós a humildade cristã, vai desarraigando os maus costumes, a gente vai conseguindo combater a negligência, a tibieza espiritual, conseguimos purificar nossa consciência, a nossa vontade é fortificada pela virtude do sacramento que aumenta em nós a graça. E é lamentável saber quantos cristãos católicos que não estão buscando mais a confissão, comungam de forma sacrílega, sem o mínimo respeito, pudor ou piedade por nosso Senhor.
Nós que fomos batizados, crismados, que o Espírito Santo renove em nós os nossos compromissos, que possamos, mediante a fé, recordar de nossas promessas batismais e potencializar a graça de Deus em nós através do nosso compromisso, da nossa união com Deus. Que possamos ser reavivados, reanimados e que, enriquecidos pelos benefícios do Espírito Santo através dos dons, possamos ser testemunhas do ressuscitado. Fortalecidos para a missão, nos coloquemos a serviço do bem comum da comunidade para a construção do reino de Deus. Que Nossa Senhora, como esteve no cenáculo com os discípulos, que possamos unir o nosso coração ao de Jesus e de Maria. E assim, amados irmãos e irmãs, invoco sobre vocês as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Feliz Pentecostes para todos. Até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria!